para transmitir a mensagem que colocou no meu coração. Quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 4 e o verso de número 15. Eu quero falar nessa noite sobre propósito. Propósito. Quantos têm propósito aqui diante de Deus? Quantos irmãos têm propósito diante de Deus? Glória a Jesus. Livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 15, que diz assim: Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei eu ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Glória a Jesus. Irmãos, Deus nessa noite já está falando conosco de várias formas. Deus está nos mostrando que Ele está diante da tempestade, que Ele está diante das adversidades, que ainda que falta o alimento, Deus ainda é aquele que supre, é aquele que cuida, é aquele que sustenta os seus filhos. Deus nessa noite deixou mais uma vez bem claro para eu e você entendermos que Ele ainda tem o controle da nossa vida, que Ele ainda dá a palavra final ao nosso respeito. E eu estou diante de uma igreja, diante de uma juventude, de uns adolescentes, que estão servindo a Deus, buscando a Deus, e que por certo têm propósitos na vida. Propósito de estudar, de se formar, de fazer uma faculdade, de fazer um curso. Todos nós temos propósito. Nós vivemos através de propósito. E também, por certo, temos propósitos em servir a Deus, em nos doar para Deus, em estar diante de Deus para realizar a sua vontade e também podemos sentir a sua presença. Dentro do tempo que me foi dado, que eu gosto de obedecer para voltar, né, pastor Paulo Alexandre? Não é assim? Eu quero falar dentro do livro de Esther sobre propósito. Para nós entendermos, o interessante desse livro de Esther é que todo o capítulo dele você não vai achar a palavra Deus, mas Deus está presente dentro desse livro. A presença de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus está notória dentro deste livro. E para nós entendermos, o rei Assuero preparou um grande banquete e começou a mostrar o seu reino, a sua grandeza, a sua glória. E depois de muita bebida, de muita farra, ele manda chamar a sua esposa, a rainha, para se apresentar a ele, para que ele pudesse mostrar a sua beleza, a sua formosura. E o texto vai nos dizer que ela se nega a se apresentar. E isso foi uma coisa gravíssima, ao ponto dos seus conselheiros dizer: rei, o senhor tem que tomar uma atitude, porque senão as demais mulheres do reino vai pegar como exemplo o que ela está fazendo e vão começar a desobedecer os seus maridos. Então, o que foi aconselhado ao rei é que tirasse ela do trono, que ela perdesse o direito de ser rainha, e agora se lança o primeiro concurso de beleza da humanidade. Vamos fazer um concurso de beleza. Vamos pegar as donzelas, as virgens, vamos trazer ao palácio, e o Senhor vai escolher a mais bela, aquela que lhe agradar, para que fique no lugar dela como rainha, e assim vai servir de exemplo para as demais mulheres. O interessante é que em toda a palavra de Deus nós aprendemos uma coisa: que Deus é onisciente, que Deus sabe daqui a 5 minutos, a 1 segundo da nossa vida, que Deus sabe daqui a 1 ano, a 2 anos, a 10 anos, que Ele está na frente. O adversário, ele sabe o que está lá atrás, mas Deus sabe o seu futuro, Deus sabe o que te aguarda lá na frente. E Deus sabia que Satanás ia armar uma estratégia para tentar exterminar os judeus aqui nesses dias, para acabar com os judeus em toda aquela província.
E Deus, na sua onisciência, Ele prepara todas as coisas para trazer um livramento para o seu povo. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual área da sua vida você está passando por uma adversidade. Eu não sei o tamanho da tempestade, a velocidade do vento que está soprando, que já foi falado aqui nessa noite. Mas de uma coisa eu sei, o teu Deus, o nosso Deus, está na frente para trazer o livramento, está na frente para trazer a vitória. Se você consegue crer nisso, levanta a mão comigo e adore a Ele. E a Bíblia vai nos dizer então que Ele escolhe a rainha para ser a rainha Esther, uma judia. E quando ela vai para o palácio, para esse concurso, Mardoqueu, que a criava, chama ela e diz assim: olha, de maneira nenhuma revela a sua identidade. Não fala nada de qual nação você é. Quieta. E ela ganha o concurso e se torna rainha. E a Bíblia vai dizer que nesses dias um homem chamado Amã, ele era uma pessoa muito honrada, respeitada pelo rei e por todos naquela região. E toda vez que ele passava, que ele ia ao palácio se apresentar ao rei, as pessoas o reverenciavam. E Mardoqueu não fazia isso. E ele agora cria um ódio a Mardoqueu. E quando descobre que ele era judeu, o ódio aumenta. E ele agora vai até o rei e diz: rei, olha, tem um povo aí que não é segundo as nossas leis, não guarda nossas leis, não tem os nossos costumes, é um povo meio complicado, está aí, ó, se multiplicando no nosso meio. Eu queria pedir ao Senhor que me autorizasse a matá-los, a exterminá-los. E a Bíblia vai dizer que o rei concede isso. Estou dando uma introdução para você entender. E agora sai um decreto, a data marcada, horário, dia, tudo, para que cada judeu, homem, mulheres, velhos e crianças, fossem mortos pelos seus inimigos. E nesse momento em que Mardoqueu descobre essa conspiração, a Bíblia diz que ele então rasga as suas roupas, se veste de saco, cinza sobre a cabeça e começa a andar pela porta do palácio. Ele começa a se humilhar. E o povo judeu começa a ter choro, lamento, luto. E o texto também vai dizer que eles oram e jejuam. Eles entram num propósito agora. E agora ele manda dizer à rainha Esther o que estava acontecendo. E pede a ela que fosse até o rei. E ele recebe uma resposta dela dizendo: você sabe que eu não posso. Se eu chegar lá sem o rei me chamar e ele não aceitar que eu vá até lá, eu posso perder a minha vida. E ele diz assim: olha, se você não vai, aí é com você. De uma coisa eu sei, socorro e livramento de outra parte virá, mas você e sua casa vai perecer. Irmãos, olha a fé de Mardoqueu. Esther, de repente você está aí, foi colocado aí para esse momento, mas se você não for, o livramento vai vir de alguma forma. Ei, irmão, livramento de Deus está vindo para a tua vida, livramento de Deus está vindo para a tua família, porta está se abrindo, Deus está trazendo milagre, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Propósito. E agora ela manda dizer, fala para ele, colocar todo o povo para jejuar, todo o povo para orar, a favor da minha vida, que eu vou fazer isso com as minhas moças. Vamos orar a Deus, vamos buscar a Deus. Nós estamos vivendo dias em que em muitos lares, em muitas famílias evangélicas, Satanás está minando, lutas, dificuldades, enfermidades, adversidades estão batendo a porta. E quando Deus está esperando que através dessa adversidade nós viemos nos despertar, reunir a família e dizer: vamos jejuar, vamos orar a Deus, vamos cantar um hino, vamos colocar um propósito. Mês passado eu chamei os obreiros lá na congregação do Acesso Oeste. Falei: irmãos, Jesus está colocando no meu coração que nós precisamos fazer um propósito de 30 dias. Vamos orar o mês de outubro, às terça-feira, 7h30, 8h30 da manhã, porque temos a sede à noite. E começamos o propósito de oração. E Deus já começou a trazer à luz aquilo que estava oculto, porque Deus é fiel. Propósito,
Falei, vamos orar por família, vamos orar por casais, vamos orar por jovem, abertura de porta de emprego, salvação de alma, avivamento na vida do povo. Irmãos, Deus está à procura hoje de jovens, homens e mulheres que estejam dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou orar, eu vou buscar a tua face. O vento está soprando e tem muita gente de braço cruzado, deitado na rede, esperando a Coca-Cola gelada chegar. Se Deus sacudindo a videira, você não desperta. Se Ele entregar o que você precisa, você não vai despertar. Entenda o que Deus está te dizendo nessa noite. Deus está te convidando para um propósito com Ele, para orar. Quantas pessoas aqui nessa noite passaram adversidade, enfrentaram dificuldades e colocaram um propósito diante de Deus: vou orar, vou buscar, e Deus te deu a vitória. Se você pegasse esse microfone para testemunhar, você ia dizer: o vento soprou, a tempestade veio, mas eu dobrei o joelho. Eu falei com o pastor: me ajude em oração. Eu peguei as irmãs do ciclo de oração, falei: me ajude em oração. E as irmãs orando. Jesus dá vitória, tira do hospital, liberta daquela enfermidade, abre a porta de emprego, restaura esse casal, liberta da droga essa vida. Ei, e quantos milagres você tem visto Jesus operar através do teu propósito, através da tua busca a Ele. Então Ele está te convidando nessa noite: desperta, busca a minha presença, porque eu quero me manifestar. Aí eu lembro de Daniel. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, ainda jovem. Ei, jovens, na ótica humana, Daniel tinha todos os motivos para abandonar a fé em Deus. Os pais mortos, sua nação destruída, templo que Salomão havia construído para adoração a Deus destruído, as casas destruídas. A história diz que as mulheres foram violentadas e seus filhos arrancados do colo e lançados no muro da cidade. Ele viu a destruição chegar e ele podia dizer: cadê o Deus dos meus pais que não livrou ninguém? Daniel tinha propósito. Daniel estudava, estava dentro da sua nação. Agora ele é levado cativo como um prisioneiro. E lá dentro, quando oferecem para ele alimentos que era oferecido a ídolos, ele diz: não, não foi isso que meus pais me ensinaram. Deus proíbe comer comida oferecida a ídolos. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. E ele chama o eunuco e diz: não, eu não vou comer não, nem eu nem aqueles 3 amigos. Faz o seguinte, traz legumes para a gente, e daqui 10 dias você volta para ver como é que a gente vai estar. Daniel coloca um propósito diante de Deus, de não se contaminar, de não pecar contra Deus, no meio de uma dificuldade, no meio de uma situação terrível, que de repente eu e você poderíamos dizer: não quero nem ouvir falar desse Deus de Israel. Mas Daniel pôs um propósito, e o que Deus fez? Honrou a Daniel. Vê a história de Daniel, o que ele se tornou, o que Deus fez, a manifestação de Deus na vida dele, porque ele teve um propósito. Cadê os jovens com propósito? Cadê a igreja com propósito? O inimigo está lá vindo com tudo, oferecendo os alimentos, tudo. E cadê o propósito para dizer: não, eu vou ficar com o ensinamento que foi me dado? Propósito. O povo seria exterminado. A forca tinha sido preparada para Mardoqueu. Esse aqui eu mesmo quero matar, diz o inimigo. Vou acabar com ele. Mas o povo entrou num propósito de jejum, de oração, buscando a presença de Deus. Eu lembro, no ano de 2009, em Volta Redonda, lá na Divinéia, eu estava morando lá. E foi uma das piores épocas daquele bairro de Volta Redonda chamado Divinéia. O senhor sabe onde é? Tinha um elemento lá, eu estive preso com ele. E ele fugiu da prisão, ele era desviado e ele estava aterrorizando Volta Redonda. Ele era cruel, já abusava ele. E Deus me colocou lá para pregar, para evangelizar. Eu entrava dentro das matas para evangelizar. Eles botavam as armas no chão, ajoelhavam para a gente orar e falavam: parou, nós vamos receber a oração. E um dia, eu estava deitado, e Deus me deu uma visão. Toda vez que a polícia invadia aquele morro,
tinha uma mata no fundo, e eles corriam para dentro daquela mata para se esconder. E Deus me deu uma visão de várias viaturas subindo só com o motorista tocando a sirene. Não tinha um policial. E helicóptero vindo por cima. E Deus me mostrou os policiais dentro da mata vindo. E quando eles entrariam na mata, eles iam encontrar com a polícia e teria muitas mortes ali. Muitos filhos de irmãs da igreja, muitos desviados iriam morrer. E Deus me deu aquela visão e eu procurei 3 irmãos que evangelizavam comigo. E nós fomos para o monte orar. Vamos ver o que Deus quer, o que nós vamos fazer. Deus falou para a gente, vocês vão pregar para todo mundo, vão reunir todos eles e vão falar o que eu mostrei e vão dizer que eu darei livramento, que nem um fio de cabelo deles vão ser tocado. Colocamos um propósito de oração, de jejum. Cheguei no morro, pedi que me levasse até ele. Ele me recebeu, falei que eu precisava falar com todos, ele reuniu todo mundo. Estava eu, os irmãos comigo, contamos a visão que Deus nos deu, entregamos o que Deus mandou entregar e oramos. E começamos a jejuar, a orar de madrugada, a igreja de Volta Redonda orando. 10 dias certinho se passaram. E um belo dia pela manhã eu escuto barulho de helicóptero, barulho de sirene. E a polícia invadindo o morro, eles vindo lá pelo mato. Mas Deus tinha falado que ia dar livramento, nenhum deles correu para dentro da mata. Se esconderam em outros lugares. E sabe o que Deus fez naquela manhã? Deus deu livramento a todos aqueles que estavam perdidos dentro daquele morro. Nenhuma alma foi tocada por Satanás. Depois disso Jesus começou a salvar, a trazer desviados de volta, porque Ele é poderoso. Ei, meu irmão, Satanás pode estar detonando a tua família. Satanás pode estar dizendo, vou acabar com tudo, com teu sonho, com teus projetos, com teu ministério. Deus está dizendo, vem para o propósito comigo, vem para a minha presença e eu trarei o milagre na tua vida. Oh, aleluia! Nenhuma daquelas vidas foram tocadas naquele dia, porque Deus é fiel com o seu poder, com a sua palavra. Deus está falando com vidas aqui que está se sentindo derrotado, achando que acabou. Deus está dizendo, só depende de você. Nunca vi aqui, ó, de Gênesis Apocalipse, um servo de Deus com propósito perder uma guerra, ser destruído. Vamos ser afligidos, vamos passar provas, vamos enfrentar dificuldades, mas seremos vitoriosos, porque Deus é fiel. Esse povo orou, esse povo jejuou, e Deus manifestou a sua presença. Fala para o irmão do seu lado, Deus tem o seu tempo certinho de agir. A mãe disse, amanhã eu mato todo mundo. Vou chegar cedinho para pedir ao rei para deixar eu enforcar Mardoqueu. Uma noite antes, o rei perde o sono. E ele pede para trazer o livro das crônicas, onde fica tudo registrado. E ele fala, lê aí. Quero saber um pouco da história aí. Aí começa a ler. Um homem chamado Mardoqueu descobre uma conspiração de 2 eunucos, queriam tentar contra a vida do rei. Opa, o que aconteceu? O Senhor foi livre da morte e eles foram mortos. E o que foi feito a esse homem chamado Mardoqueu? Foi feito nada. Aqui está dizendo que nem um abraço ganhou, nem um aperto de mão. Ei, Deus tem o seu tempo certinho. Deus tem seu tempo certinho de te exaltar, de trazer a existência para você aquilo que está faltando na sua vida. Deus tem o seu tempo certinho de fazer com que um homem lembre de você, reconheça você, que a porta se abre, que o milagre chega. Entenda isso, calma, tenha pressa não. O tempo é de Deus. Se ele recebesse naquela época agora, hein? Mas Deus tem o seu propósito. Está vendo Deus aí, irmão? Está vendo Deus dentro desse texto? Manda chamar quem está na porta do palácio aí. Aí a mãe, manda entrar. Amã, é o seguinte, eu estou querendo dar uma honra aí a um homem que eu honro muito, que eu respeito muito, que eu admiro, que fez algo importante pela minha vida. Eu queria a sua opinião, o que eu faço para esse homem? A ele, quem aqui no palácio tem mais honra do que eu?
Ei, faz o seguinte. Manda colocar sua vestimenta real, o seu anel no dedo, montar num cavalo real e pega uma pessoa de muita honra do seu reino e manda sair pela rua da cidade gritando: eis aí um homem de cuja honra o rei se agrada. Ei, tem propósito aí? Então o tempo da humilhação vai passar. Tem propósito aí? Então o teu inimigo vai ver a sua vitória. Tem propósito aí? Então a porta está se abrindo nessa noite. Tem propósito aí? Então Jesus está tirando a vestimenta de humilhação e está colocando vestimenta de honra. Tem propósito aí? Então está chegando o tempo da tua exaltação. Está chegando o tempo do teu milagre. Está chegando o tempo de você cantar o hino da vitória. Ei, faz o seguinte: nenhuma das tuas palavras caia por terra. Pega o homem chamado Mardoqueu. Você queria ver a cara de Amã? Eu queria. Quem? Pega o homem chamado Mardoqueu e faz tudo que você falou. Irmãos, nesse momento aí a rainha Esther já tinha preparado o jantar e falou: meu amor, você me recebeu tão bem, estendeu o bastão para mim, consegui autorização para chegar à sua presença, quero fazer um jantar e quero que você chame o seu amigo. Ei, Salmo 23 diz o quê? Que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos, lá no mundo espiritual agora, o inimigo da nossa alma está vendo o banquete que Deus preparou, você sentado à mesa e os anjos do Senhor te servindo. Ele que achou que eu e você seríamos derrotados, que era o golpe final que ele ia dar, agora ele está tendo que ver o banquete, a mesa preparada, você assentado, e os anjos do Senhor vindo te servir, e Deus dizendo: se alimenta, é tempo da vitória, é tempo da conquista, é tempo da exaltação, é tempo do milagre. Ele teve que sair pelas ruas da cidade gritando: eis aí o homem de cuja honra o rei se agrada. Ué, mas não é esse aí que ele estava indo buscar para enforcar? Era, mas Deus mudou a situação, porque o povo fez um propósito. Deus mudou a situação porque a rainha Esther colocou a sua própria vida em risco a favor do povo. É isso que Deus está precisando. Que você olhe a pessoa que está do seu lado, gemendo, pagando o preço, e diz para ela: olha, eu vou pagar um preço com você para Deus mudar essa história. Você não está sozinha não, viu, irmão? Você não está sozinha não, viu, irmã? A igreja é grande, eu não te conheço muito, não dá tempo da gente conversar, criar um vínculo de amizade, mas eu estou orando pela tua vida, eu estou orando pela tua família, eu estou orando pelo teu ministério, e tem mais gente orando, e a vitória virá. Ei, fala para o irmão do seu lado: está sozinho não, estou contigo nesse propósito. O milagre vai vir. Que tem hora que a gente vê o povo gemendo, irmão. Há uns meses atrás eu fui em São Paulo. Aí comprei um terno. Aí lá eu vesti, ficou bacana, pastor Ismael. Aí cheguei em casa, tirei a mercadoria, tirei o terno. Olhei para a esposa e falei: comprei, mas não é meu. Alguém está precisando e Deus vai me usar. Às vezes você tem 3 sapatos em casa, está vendo um irmão com um sapatinho falando: compaixão, Jesus. E você, mesmo número do seu pé, você não se compadece. Olha para o seu próximo. Tem a propósito de abençoar. Tem crente que ele é mar morto. Já viu mar morto? Só recebe. Por isso que é morto, porque só recebe, ele não distribui. Deixa Deus te usar. Passou uns dias, cheguei lá na igreja, estou olhando um irmão assim, ó, o terno já está dentro do carro. Falei: varão, chega aqui. Levei lá no canto, longe de todo mundo. Falei: qual o número da sua calça? Ele falou. Falei: é esse mesmo. Falei: meu filho, Deus te abençoe. Está lá, na escala, servindo a Deus, com um terno bonitinho, propósito. Depois disso eu ganhei 2. Ei, depois disso eu ganhei 2. Hoje tem ninguém dando mais nada para ninguém, mas tem aqueles que Deus usa ainda, pastor Lorival. Deixa Deus te usar, hein? Propósito. Através do propósito da rainha, através do propósito do povo, o edito foi mudado. Quando ela revela de que o povo era ela, quando ela conta tudo que estava acontecendo, o povo de Deus teve livramento.
porque teve um propósito diante da sua presença. Quantos livramentos Deus tem nos dado a nós, a nossa família, que estão distantes, que nem servem a Deus, através do seu propósito de estar servindo a Ele. Essa noite é um propósito que você está diante de Deus, adorando, servindo a Ele em espírito e em verdade. Toma posse do seu milagre. Coloca um propósito diante de Deus. O ano está acabando, quantos crentes não fez um jejum? Quantos crentes não acordou pela madrugada para orar? Deus está te convidando, vem para o propósito. Ei, Paulo Ederica, eu quero fazer uma faculdade, mas as condições dos meus pais, vem para o propósito. Se Deus não abre a porta para você fazer a faculdade. Eu estou desempregado, vem para o propósito, que você vai contar testemunho aqui que a porta abriu. Estou com um problema sério lá em casa, vem para o propósito, que você vai contar que Jesus resolveu, que está tudo no lugar. Toma posse do seu milagre, porque Deus é fiel.